Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso segundo vídeo do módulo 2, vídeo onde nós trataremos do teste de hipótese. É um teste para comparação de médias. Vamos iniciar partindo do seguinte exemplo. Suspeita-se que um medicamento para hipertensão esteja aumentando a frequência cardíaca dos pacientes. Para verificar, colheu-se uma amostra de 50 pacientes e mediu-se a frequência cardíaca. É sabido que a frequência cardíaca na população normal tem em média 69,8 batimentos por minuto, com desvio padrão de 1,86 batimentos por minuto. A amostra coletada com 50 pacientes forneceu média 70,5 batimentos por minuto. Então, eis a nossa pergunta: será que essa média é diferente da média esperada para a população normal? Essa pergunta, às vezes, inicialmente pode parecer um pouco óbvia, porque nós temos uma tendência a analisá-la numericamente. É óbvio que, numericamente, 70,5, o valor coletado aqui, é diferente de 69,8. No entanto, nós temos que nos perguntar o seguinte: será que esses dois valores eles são estatisticamente diferentes, ou seja, essa diferença numérica, ela é estatisticamente significativa a ponto da gente concluir que o medicamento aumenta a frequência cardíaca dos pacientes? Ou não? Essa diferença numérica, ela não é estatisticamente significativa, estatisticamente elas poderiam ser consideradas iguais e, consequentemente, poderíamos concluir que o medicamento não altera a frequência cardíaca dos pacientes. Então, é por essa questão norteadora que nós vamos discutir o teste de hipótese para comparação das médias. Para qualquer teste de hipótese, é importante analisar que sempre temos o que chamamos de nível de significância assumido, que nesse caso o enunciado nos diz para trabalhar com 5%, é o nosso nível de risco, ou seja qual for a conclusão que nós chegarmos de que o medicamento aumenta a frequência cardíaca ou não, e que ele não aumenta a frequência cardíaca, essa conclusão que nós tiraremos será uma conclusão tirada com 95% de certeza, ou seja, existe aqui a margem de risco adotada, certo? E aí, por falar nos níveis de significância, é importante observar que na maioria das vezes nós trabalhamos com um desses valores, 1%, 5% ou 10% de significância. Isso vai variar muito de acordo com a rigorosidade do teste que queremos aplicar. Se queremos um teste mais rigoroso, trabalhamos com 1%. Normalmente, o valor mais utilizado é o valor de 5%. Para aplicar um teste de hipótese, normalmente seguimos 3 passos, que são esses: elaboração das hipóteses H0 e H1, já vamos falar o que seria isso. Teste bilateral ou unilateral, identificar se trata de um caso bilateral ou unilateral e o que isso significa. E, por último, cálculo da estatística Z e interpretação. Aqui vale abrir um parênteses para dizer que usaremos a estatística Z, ou seja, aplicaremos o chamado teste Z, teste de hipótese Z para a comparação das médias, pelo fato de termos conhecidos a média e o desvio padrão. Caso contrário, teríamos que usar outro teste, calcular outra estatística diferente que não a estatística Z. Um exemplo alternativo poderia ser o teste T de student, mas não seria o caso agora. Trabalharemos, portanto, com a estatística Z. Vamos entender cada um desses 3 passos. O primeiro passo é elaborar as hipóteses. Normalmente, aderimos H0, chamamos de H0, a nossa hipótese inicial. Ou seja, a frequência cardíaca é igual na população normal e nos pacientes analisados. Em outras palavras, o medicamento não aumenta a frequência cardíaca. E, em contrapartida, temos a hipótese alternativa, que chamaremos de H1, que é a frequência cardíaca é diferente na população normal e nos pacientes analisados. Em outras palavras, concluímos que o medicamento aumenta a frequência cardíaca. E então, devemos aceitar H0 e rejeitar H1 ou
rejeitar H0 e aceitar H1. Qual será a nossa conclusão? Para isso, vamos ao segundo passo. Precisamos inicialmente entender que qualquer teste de hipótese pode acontecer na forma de um teste bilateral ou de um teste unilateral. O que vai predominar é se na hipótese H0 estamos utilizando a condição de igualdade, ou seja, estamos fazendo a comparação se uma média poderia ser considerada igual a outra, consequentemente, teremos um teste bilateral. Por quê? Porque a hipótese alternativa nos diz, então, que se elas não forem iguais, elas são diferentes. Esse diferente pode acontecer tanto para o lado esquerdo da média quanto para o lado direito da média, ou seja, para maior ou para menor. Ao passo que quando eu trabalho na hipótese H0 com sinais como maior ou igual ou menor ou igual, a hipótese alternativa, em contrapartida, fica também trabalhando com valores apenas ou maior ou menor. Nunca a possibilidade dos dois ao mesmo tempo e, por isso, teste unilateral. Essa questão do teste ser unilateral ou bilateral, ela tem um ponto muito importante para a gente, que é o seguinte: essa parte que foi assinalada em vermelho em todos os gráficos, elas representam, portanto, as áreas de rejeição de H0, ou seja, se ao calcular a minha estatística Z, a minha estatística, o meu valor calculado cair dentro da área vermelha, no caso aqui, como trabalharemos com o teste bilateral, vamos focar nesse primeiro gráfico. Se a estatística Z calculada cair dentro da área de rejeição, ou seja, dentro da parte vermelha, nós temos que rejeitar a hipótese H0 e aceitar H1. Ou seja, não podemos considerar as médias iguais, temos que concluir que o medicamento aumenta a frequência cardíaca. E aí, já temos aqui uma informação muito importante de que em todo teste bilateral, quando aderimos alfa 50%, nível de significância, 5%, nós sempre teremos como limite 1,96, ou seja, se o valor calculado cair acima de 1,96 ou abaixo de menos 1,96, ele estará, portanto, dentro da área de rejeição e nós devemos rejeitar a hipótese H0. Mas de onde vem esse valor 1,96? Ainda dentro do passo 2, vamos entender o seguinte. Nós já falamos em outro momento que a área sobre a curva é uma área que vale 1 e que, como a curva é simétrica, a chance de ocorrência de um lado e de outro equivale a 50%. Considerando que a área sobre a curva vale 1, se nós retirarmos, ou seja, se nós subtrairmos desse valor total a possibilidade de ocorrência dos valores ou de um lado ou de outro lado, que marca a nossa área de rejeição, lembrando que se esse valor foi assumido o nível de significância 5%, nós dividiremos então 2,5 para cada lado, 0,025 e 0,025, e considerando também que não pode ocorrer um valor ao mesmo tempo dos dois lados, embora exista a possibilidade de ocorrer tanto de um lado quanto do outro, nós então subtrairemos esse 1 menos 0,025, que poderia ser a ocorrência ou desse lado ou desse lado. Fazendo essa subtração, chegaremos ao valor de 0,975. Isso é a chance de que ocorra um valor fora dessas áreas de rejeição. No entanto, esse valor ele considera as duas metades do gráfico. E na tabela de distribuição normal, nós só temos valores que consideram até 50%. Isso porque a curva é simétrica e nós sabemos que o outro lado vale 50%. Então, o que eu concluo disso? Que se eu quiser saber qual é o ponto de referência desse valor, considerando que um lado já preenche 50%, se eu subtrair desse valor os 50% que já compreende um dos lados, eu terei que procurar
na tabela o valor 0,475. E aí, é importante observar que nós temos um movimento contrário do que fizemos no vídeo anterior. Antes, tínhamos o ponto e procurávamos o valor na tabela. Agora, temos o valor a ser encontrado na tabela e verificaremos a que ponto ele pertence. Encontrando aquele valor na tabela, podemos verificar que ele pertence ao valor 1,96, ou seja, aquele 1,96 que marcamos no gráfico, conforme mostra novamente aqui embaixo. Isso significa, portanto, que aí, já passando agora para o passo 3, que se eu calcular a minha estatística Z e ela der, nesse caso desse nosso exemplo, acima de 1,96 ou abaixo de menos 1,96, nós cairemos na área de rejeição de H0 e, portanto, devemos rejeitar a hipótese de que as médias são iguais e os medicamentos não estariam aumentando a frequência cardíaca. Vamos, portanto, ao passo 3, que é o cálculo da estatística Z. A estatística Z ela é calculada baseada nessa fórmula que envolve as médias comparadas e o erro padrão. O erro padrão da média, por sua vez, ele é calculado pelo desvio padrão que foi fornecido e pela raiz de n. Lembrando que na estatística, pessoal, n sempre está se referindo ao número de elementos analisados. No caso do enunciado do nosso problema, foi falado que foram analisados 50 pacientes. Portanto, olha só, as duas médias que eu estou comparando, a primeira que foi fornecida pela amostra dos pacientes, a segunda, que é a média sabida, né, dos pacientes normal, o desvio padrão, que também foi informado no exercício, o número de pacientes analisado. Fazendo todo esse cálculo, chegamos ao valor de 2,96 positivo. Isso significa que esse valor ele se encontra acima desse limite cuja marcação se dá pelo 1,96. Portanto, aquele valor encontrado, 2,69, ele se encontra aqui dentro dessa parte direita da zona de risco, da margem da área de rejeição de H0. Se ele se encontra dentro da área de rejeição de H0, o que nós podemos concluir? Que o valor encontrado, então, está na área de rejeição de H0, e isso implica que devemos rejeitar a hipótese H0. Qual era a hipótese H0? De que as médias comparadas são estatisticamente iguais. Podemos concluir, então, que elas não são. Estatisticamente, elas são diferentes uma da outra no nível de significância adotado, ou seja, com 95% de confiabilidade. E isso, por fim, nos permite concluir que, se elas são estatisticamente diferentes, quer dizer que o medicamento, então, ele aumenta a frequência cardíaca dos pacientes. Bom, é mais ou menos isso, pessoal. Espero que todos tenham acompanhado e um grande abraço e bom estudo para todos.